Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da Gafisa. Esta apresentação contém projeções esperadas que estão sujeitas a riscos e incertezas. Essas projeções são baseadas em expectativas e suposições da nossa administração, levando em consideração as informações que a companhia tem acesso atualmente. As exceções relacionadas às declarações prospectivas também incluem informações sobre resultados operacionais potenciais ou supostos. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições, pois referem-se a eventos futuros, portanto, sujeito a circunstâncias que podem ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para o acionista podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações de previsão. A maioria dos fatores que determinarão esses resultados e valores vão além de nossa capacidade de controle ou previsão. Passo a palavra para o CEO, Luiz Fernando Ortiz. Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025 da Gafisa. Ao longo de 2025, a Gafisa avançou de forma consistente na execução de seu plano estratégico, consolidando seu posicionamento como uma das referências no mercado de luxo do Brasil, com atuação pautada pela autenticidade, seletividade e diferenciação de seus projetos. Durante o período, a Gafisa promoveu avanços relevantes na reorganização de sua estrutura de capital, por meio da realização de 3 operações financeiras estratégicas: aumento de capital, oferta subsequente de ações e emissão de debêntures, que resultaram na captação de 197 milhões de reais. Os recursos obtidos tiveram como objetivo o reforço de caixa, o suporte às atividades operacionais, o fortalecimento da estrutura patrimonial e o pagamento de custos e despesas de natureza imobiliária, incluindo desenvolvimento, construção, manutenção dos empreendimentos e aquisição de ativos. O ano de 2025 foi marcado também por iniciativas que reforçam a presença da Gafisa no mercado imobiliário de luxo, incluindo a abertura da nossa flagship, o fortalecimento de parcerias estratégicas e o avanço em projetos emblemáticos. Nesse contexto, destaca-se a parceria com Alexandre Alar, que resultou na consolidação do sucesso do projeto Alar Oscar Freire. Além de uma ótima performance de vendas na fase de lançamento, o projeto proporcionou a clareza da estratégia de posicionamento da Gafisa e a capacidade em gerar valor. No último ano, nossos projetos conquistaram reconhecimento por meio de premiações nacionais e internacionais, como o prêmio de melhor projeto de arquitetura recebido pelo Tom Neufeld Moreira, concedido pela Robb Report Design Awards, e as premiações recebidas pelo projeto Alar Oscar Freire no Architecture Hunter Awards e no GRI Awards 2025. Em 3 categorias. No quarto trimestre de 2025, a companhia obteve o ABITSE dos empreendimentos Tonino Lamborghini e Flow, totalizando um VGV concluído de 605 milhões de reais em 2025, e segue com foco no plano operacional para a entrega dos demais empreendimentos em fase final de obras no ano de 2026. Em 2025, a Gafisa reforçou seu compromisso com a agenda ESG, consolidando práticas que fortalecem a integração da sustentabilidade ao modelo de negócios, com avanços mensuráveis nos pilares ambiental, social e de governança. A companhia manteve 100% das suas operações certificadas na ISO 14001, avançou em sua performance no CDP, atingindo o score B-, ingressou no índice IDiversa da B3, revisou sua matriz de materialidade e foi novamente recertificada no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE da B3. Com relação à gestão de despesas, a companhia manteve disciplina e eficiência, o que refletiu em uma redução de despesas gerais e administrativas da ordem de 38% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em linha com o plano estratégico e com a expectativa de redução da alavancagem à medida que as entregas previstas forem totalmente concluídas ao longo do ano de 2026. Concluímos a aquisição de um imóvel em Ipanema, desenvolvemos e aprovamos um projeto com um VGV potencial de 260 milhões de reais, colocando em prática nosso plano estratégico de requalificação do portfólio de ativos, combinando aquisições seletivas e disciplinadas, com foco em projetos com curto prazo de lançamento, e a alienação de ativos não aderentes ao posicionamento atual da companhia. Os desinvestimentos ocorridos em 2025 geraram impactos contábeis negativos no último trimestre, não recorrentes.
Por outro lado, essas operações de desinvestimento proporcionaram benefícios financeiros relevantes, entrada de recursos, a redução do endividamento, dos custos financeiros atrelados e das despesas com manutenção. Seguimos convictos que o posicionamento da Gafisa no segmento de alto luxo proporcionou a melhor perspectiva de longo prazo para a companhia, tanto em resultados futuros nas margens a apropriar superiores a 30%, quanto na perenidade que esse segmento proporciona nos anos que seguirão. O foco geográfico nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro também se demonstraram eficientes e estratégicos para a nossa diferenciação. A administração agradece o comprometimento e a confiança de seus acionistas, colaboradores, parceiros e demais stakeholders, fundamentais para a continuidade da execução do plano estratégico da companhia. Passo agora a palavra para Frederico Kessler, vice-presidente da Gafisa. Obrigado, Ortiz, e bom dia a todos. Passando para o slide 6, em 2025, registramos um VGV de empreendimentos concluídos de R$ 605 milhões, referente a 3 empreendimentos, que somam 735 unidades localizadas em São Paulo, dos quais 2 tiveram habites emitido no quarto trimestre, conforme o slide a seguir. O Flow, localizado na Consolação, possui VGV de R$ 134 milhões e 96% das unidades vendidas. Com a arquitetura assinada pela ID Arquitetura, interiores da NIT Arquitetos e paisagismo da Mera Arquitetura, o projeto se destaca pelo conceito contemporâneo e pela integração com a dinâmica urbana, refletindo o movimento de arte e energia da cidade. E o Tonino Lamborghini, nos Jardins, que apresenta VGV de R$ 246 milhões, com 88% das unidades vendidas. O empreendimento possui arquitetura contemporânea assinada por Aflalo Gasperini, além da curatoria exclusiva da marca Tonino Lamborghini, que reforça o posicionamento da companhia em projetos de alta exclusividade, identidade marcante e padrão elevado de acabamento. No slide 8, apresentamos o desempenho de vendas do período. Em 2025, as vendas brutas totalizaram R$ 510 milhões, representando uma redução de 35% em comparação com o ano anterior, em linha com a diminuição de 34% do estoque no período, conforme ilustrado no primeiro gráfico. Do total de vendas do ano, 74% corresponderam a unidades de alto padrão e 62% a empreendimentos em fase de obras ou lançados no período, refletindo o foco da companhia em ativos aderentes à sua estratégia. No segundo gráfico, observamos que o VSO dos últimos 12 meses foi de 30,6%, mantendo-se estável em relação aos períodos anteriores. A comparação do volume de vendas com o quarto trimestre de 2024 foi impactada pelo lançamento do empreendimento Alara Oscar Freire, que gerou um pico de vendas naquele período, ampliando a diferença na comparação anual. No terceiro gráfico, a análise por ticket médio evidencia a requalificação do portfólio da companhia. As unidades de até R$ 500 mil apresentam VSO nos últimos 12 meses de 40,5%, e as unidades até R$ 1,5 milhão apresentam VSO de 62,2%, refletindo o foco da companhia na redução desses estoques hoje residuais. Na faixa entre R$ 1,5 milhão e R$ 5 milhões, o VSO de 19,8% ficou abaixo do esperado, impactado pelo cenário de juros elevados, que afeta o poder de compra desse cliente final. Já nas unidades acima de R$ 5 milhões, o VSO de 28,6% está alinhado à estratégia da Gafisa, com bom desempenho nos empreendimentos de obra e giro seletivo nos projetos concluídos, priorizando a preservação de margem e posicionamento. De forma consolidada, a companhia acelera a saída de produtos abaixo de R$ 5 milhões e concentra valor no segmento de alto padrão. Passando agora para o próximo slide, referente ao estoque, observamos a evolução do portfólio da companhia. Em dezembro de 2025, a Gafisa registrou estoque de R$ 1 bilhão e 200 milhões, conforme ilustrado no gráfico à esquerda, sendo 75% composto por empreendimentos em andamento e 25% por empreendimentos concluídos. O estoque atual representa uma redução de 34% em relação ao ano anterior, refletindo o desempenho comercial ao longo do exercício e a negociação de ativos não aderente à estratégia atual da companhia. No gráfico à direita,
Comparamos o estoque de dezembro de 2025 com março de 2023, quando iniciamos nosso plano estratégico com foco no alto padrão. A redução do estoque nesse período concentrou-se principalmente nos segmentos médio e médio-alto, que recuaram 75% e 70%, respectivamente, enquanto o estoque de alto padrão apresentou uma redução mais moderada, de 23%. Isso reflete a requalificação do portfólio, com foco na venda forte de ativos do segmento médio e médio-alto. Indo para o slide 10, com relação às obras em andamento, o portfólio da companhia conta atualmente com um VGV total de R$ 2 bilhões e 700 milhões em empreendimentos alinhados ao posicionamento estratégico. Um dos projetos de destaque é o Alara Oscar Freire, localizado nos Jardins, primeiro empreendimento residencial lançado em parceria com a marca de hospitalidade Alar. O projeto conta com uma arquitetura assinada por Arthur Casas, que tem como pilares essenciais uma grande conexão com a biofilia, arte, moda e gastronomia. No slide 11, temos o Cidade Jockey, um projeto com identidade autoral e elegância desenvolvido pelo escritório Gensler, em parceria com a Zenha. Destaque-se pelas torres com fachadas sinuosas e mais de 2.500 metros de lazer. E o Vinci Moema, que une arte, arquitetura e gastronomia em um projeto assinado por Afalo Gasperini, paisagismos de Hanazaki e interiores de Guimatos. Já no slide 12, o Invert Campo Belo reúne a arquitetura internacional da Triptych. O empreendimento é uma verdadeira floresta urbana com lazer elevado, que se configura como oásis em meio a um bairro em constante valorização. E o Evolve Vila Mariana, que apresenta arquitetura contemporânea de Königsberg Vanucci com design moderno integrado ao entorno. O projeto valoriza o conforto, funcionalidade e bem-estar com as áreas verdes. Indo para o próximo slide, temos os empreendimentos localizados no Rio de Janeiro. O Canto é composto por 3 produtos. Canto Mar, com unidades amplas e vista para o mar. Canto Rio, com estúdios, gardens. E Canto Casa, com uma proposta mais intimista de apartamentos, gardens e duplex. Por fim, o I Sorocaba, localizado em uma das ruas mais silenciosas de Botafogo. Com fachada de fio arquitetura, o projeto oferece uma atmosfera vibrante em uma região composta por arte, cultura, gastronomia e lazer. Passando agora para o desempenho financeiro, no slide 15 apresentamos os números do período. A companhia registrou receita operacional líquida de R$ 109 milhões no quarto trimestre, totalizando R$ 619 milhões no acumulado de 25. O lucro bruto ajustado foi de R$ 2 milhões, líquido de efeitos não recorrentes, oriundos principalmente das vendas de terrenos e ativos não aderentes à estratégia da companhia, que, por outro lado, proporcionaram benefícios financeiros relevantes, entrada de recursos e a redução do endividamento. O resultado a apropriar somou R$ 105 milhões, correspondente a uma margem a apropriar de 30%, com avanço de 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, conforme indicado no gráfico à direita, refletindo a consistência das vendas contratadas e reforçando a segurança na geração de resultado nos próximos trimestres. No slide seguinte, destacamos a queda consistente das nossas despesas gerais e administrativas. No quarto trimestre, as despesas de G&A apresentaram uma redução de 38% em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 28% no comparativo do acumulado anual, conforme ilustrado nos gráficos. Esse resultado reflete a execução disciplinada do nosso plano estratégico, com foco na redução da estrutura, simplificação dos processos e maior sinergia nas áreas, contribuindo para o aumento da eficiência operacional. No slide 17, observamos que no quarto trimestre, a dívida total aumentou em comparação ao trimestre anterior, devido à emissão de debêntures no montante de R$ 50 milhões no quarto trimestre de 2025. Até dezembro, esperamos entregar empreendimentos em fase final de obras, que representam um VGV de R$ 1 bilhão e 700 milhões e estão em média 88% vendidos. Com repasses esperados desse projeto, estimamos reduzir nossa dívida total em aproximadamente 53%. Por fim, indo agora para o capítulo de ESG, ao longo do ano reforçamos a integração da sustentabilidade à nossa estratégia e ao modelo de negócio, com avanços consistentes nos pilares ambiental, social e de governança. Mantivemos 100% das operações certificadas na ISO 14001 e avançamos na agenda climática com evolução para o score
B- do CDP. No pilar social, destacamos a entrada da Gafisa no índice iDiversa B3, refletindo os avanços em diversidade, equidade e inclusão. Em governança, fomos reconhecidos pelo terceiro ano consecutivo no ISO B3, evidenciando a consistência e a maturidade das nossas práticas. Esses avanços reforçam que a agenda ESG segue integrada às decisões estratégicas da companhia e à criação de valor sustentável a longo prazo. Com isso, encerramos a apresentação e passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Frederico Kessler. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Você pode enviar a sua pergunta por escrito clicando no ícone de Q&A localizado na parte inferior da tela. Solicitamos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é do Maurício Costa. Poderia explicar o prejuízo desse trimestre? Quais as causas desse montante? Maurício, Luiz Fernando Ortiz falando, obrigado pela pergunta. Bom, predominantemente esse prejuízo está concentrado em eventos não recorrentes e o destaque que eu faço aqui são vendas de terreno de land bank antigo da companhia. Então, para dar um exemplo para você, nós vendemos um terreno em São Caetano do Sul, um terreno em Osasco, um terreno em Jundiaí, que são localidades que hoje já não fazem parte da estratégia da companhia de atuação, de praça, né, e também de segmentação. Esses terrenos, eles foram adquiridos há quase 20 anos atrás da Gafisa, já estavam quitados, mas o custo de manutenção, as despesas que a gente tem com esses projetos, não faz sentido a gente manter, seja pela não estratégia de seguir com esse land bank para um novo projeto, também pelas despesas que eles nos causam. Então, a opção da companhia de fazer essas vendas, além de impacto positivo que trouxe para o caixa, reduziu custos e despesas, como eu comentei, né? Infelizmente, eles geraram prejuízos contábeis, mas foi positivo na nossa leitura aqui para o fluxo de caixa da companhia. A próxima pergunta é do Luiz Henrique. Existe perspectiva de redução da alavancagem? Luiz Henrique, obrigado pela pergunta. Sim, em função da entrega de projetos esse ano, então, um dos principais focos da companhia é realizar a entrega das obras, desse ciclo de obras que está em andamento, na fase final. E, naturalmente, a gente vê com a realização dos repasses, alguns a gente já obteve a BITS, né, já estão em fase de repasse. Então, naturalmente, com os repasses acontecendo, nós vamos reduzindo a alavancagem, porque nós vamos quitar financiamentos, CRIs, que estão ligados a esses projetos, e a maior parte do nosso endividamento está ligado a esses projetos em obra. Então, a expectativa é que durante o ano de 26 a gente vai ter uma curva de diminuição desse endividamento, que é um dos principais objetivos da companhia. A próxima pergunta é da Mariana Vasconcelos. Pode explicar o desempenho das vendas de 2025? Mariana, o primeiro ponto que é importante a gente entender aqui sobre as vendas da Gafisa 2025 é entender o patamar de vendas que tem uma relação direta com o tamanho do estoque da companhia, né? Então, olhando um pouco mais o perfil do nosso estoque, a gente tem um mix hoje de produtos de médio padrão e de alto padrão, predominantemente de alto padrão,
E nossa opção ao longo de 25, considerando que a nossa empresa está focada em empreendimentos de alto padrão, foi criar uma estratégia específica para esse ciclo de produtos de classe média, e a gente teve um desempenho muito bom no ano, né? Nós ultrapassamos aqui em ticket abaixo de 1,5 milhão, dependendo do corte que a gente mostrou aqui na apresentação, então nós chegamos a ultrapassar 50% de VSO no ano. Então foi bastante importante essas vendas acontecerem, porque justamente é o tipo de estoque que a gente quer carregar menos para o futuro. Já no estoque core nosso de alto padrão, ou seja, a gente aqui na classificação acima de um ticket de 5 milhões de reais, o nosso VSO esteve próximo de 30%, e um dos nossos principais objetivos é preservar a margem, ou seja, a gente priorizou muito a qualidade dessas vendas versus volume. Então, a gente entende que preservar a margem é fundamental, considerando o ciclo novo de produtos que a gente quer fazer de alto padrão para a companhia. A próxima pergunta é do Matheus Albuquerque. Qual a sua expectativa na entrega dos empreendimentos em obra no ano de 2026? Matheus, no quarto trimestre de 2025, a gente obteve dois habítices de dois empreendimentos aqui, como a gente já citou na apresentação, então, reforçando esse avanço no cronograma operacional. Agora, já nesse trimestre, nós já protocolamos outro habítice, próximo mês, agora de abril, mais um, então, nós estamos com toda a energia, a força da companhia para seguir no plano de entrega desses empreendimentos. É realmente um dos focos principais da companhia e não só pela entrega em si, mas também pela questão que nós já comentamos aqui financeira. Então, o progresso dos habites das entregas, vão acontecer os repasses, as amortizações, e isso traz um benefício bastante importante de equacionamento de fluxo de caixa e de endividamento da companhia. A próxima pergunta é do Roberto Souza. Haverá novo aumento de capital? Olha, a gente realmente está estudando essa pauta, assim como outras fontes de captação de recursos para a companhia. Na atual conjuntura, captar recursos, né, via operação financeira, todos sabemos que hoje o custo de capital disponível no mercado financeiro está bastante alto, então é uma opção, sim, que nós estamos estudando, porque a gente também não quer sobrecarregar a companhia com custo financeiro, com mais alavancagem. Então, sim, está na pauta, nós estamos estudando e em breve vamos nos pronunciar sobre esse fato. A próxima pergunta é do Eduardo Magalhães. Como a baixa da Selic influencia a Gafisa? Olha, é decisivo para o setor, né? A Selic claramente influencia todas as pontas do nosso negócio, então, já na ponta do cliente é sempre importante na tomada de decisão, mesmo no cliente de alto padrão, evidentemente ele também olha essa ótica, né? A tendência de diminuição já tem favorecido um pouco, mas ainda está um pouco nebuloso. E para a estruturação de novos negócios, claramente também um ponto que nos preocupa com essa redução tardia, mas a gente está otimista que esse ano deve ser um ano de mudança, e isso pode, aos poucos, a gente está monitorando para ver como isso vai nos beneficiar e como na ponta a gente consegue tomar decisões melhores.
A próxima pergunta é da Ana Luísa. Tem mais redução de despesa em 2026? Olha, Luísa, sim, nós temos algumas entregas de obra esse ano e isso, de fato, deve impactar um pouco nos operacionais da companhia. Então, a gente tem analisado, sim, como isso vai se comportar nos nossos custos fixos, né? O nosso foco do alto padrão, a gente sempre diz isso, ele traz também uma certa eficiência operacional em custos fixos. Isso a gente tem já reduzindo muito nos últimos anos. Essa redução que a gente apresentou aqui na apresentação, quase de 40% num ano, foi bastante expressiva e a gente pretende, sim, ter uma frente bastante importante da companhia de diminuir custo e nós vamos ter oportunidades ao longo do ano, é isso que a gente acredita. A próxima pergunta é do Juliano Ribeiro. Essa questão dos alvarás pode lhe impactar? Sim, essa questão é bastante importante em São Paulo, né? A suspensão dos alvarás. Nós temos todo o setor está bastante preocupado com essa medida, embora todos nós acreditamos que é uma defesa bastante firme e possa ser temporária. Nesse momento, não há nenhum impacto direto com a companhia, com a Gafisa. A Gafisa não está emitindo um alvará nesse momento, então a gente não está impactado, mas todo o setor bastante preocupado com essa situação. Esperamos que haja uma resolução o mais rápido possível. A próxima pergunta é do Igor Murad. Com a cotação neste patamar, irão emitir novas ações? Oi, Igor. Claro, a gente comentou um pouquinho sobre aumento de capital brevemente aqui numa das perguntas. É uma das opções da companhia, nesse momento, optar por uma captação via aumento de capital. Nós temos outras ferramentas, estamos olhando o mercado de capitais para obter captações, mas, como eu disse anteriormente, né, o mercado de capitais está com um custo muito elevado de taxa de juros. E a gente também não quer encarecer o custo financeiro da companhia, tanto no lado da alavancagem também. Então, é uma opção que nós estamos analisando de aumento de capital, também preocupados com a situação da cotação. Então, tudo isso está sendo discutido e ponderado pela administração da companhia.
Encerramos agora a teleconferência de resultados. Agradecemos a participação de todos e ficamos à disposição pelo nosso canal de RI, ri@gafisa.com.br. Desejamos um bom dia a todos.